Meus caríssimos e caríssimas, graça e paz, e louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Olha, eu venho aqui com esta aula especial, tá bom? Para vocês que fazem parte aqui dessa plataforma, entenderam que você foi chamado para algo maior e melhor em Deus a partir do entendimento. A sabedoria é a coisa principal. E nós vamos falar sobre hormônios, neurônios e demônios. Sim, reconhecendo essa questão e entendendo que existem questões que realmente são hormonais, existem as questões neuronais. E quando a gente entra para o mundo espiritual, existem pessoas que estão debaixo de influência demoníaca. Eu quero diferenciar essas coisas para vocês. Então fiquem ligados aqui até o final dessa aula e eu sei que você vai querer ajudar outras pessoas a acessarem o que você tem recebido aqui, o aprendizado, como a gente tem crescido caminhando juntos. Então não dá para você não transbordar esse conhecimento, né? Então vamos pelo significado das palavras. Primeiro, hormônio, etimologia, né? Quando a gente fala de etimologia, a gente está falando de origem de uma palavra. É do grego hormon, que significa pôr em movimento, estimular, tá bom? Na sua definição, diz respeito a essas substâncias químicas produzidas por glândulas, né, do corpo que regulam as nossas funções fisiológicas, como crescimento, metabolismo, humor, sono, fertilidade. A questão hormonal é importante e ela tem forte impacto, né, ou influência sobre o seu emocional e comportamento. Principalmente nas mulheres. Quando a gente fala desse assunto, não tem como a gente ignorar o fato de que mulheres estão, muitas vezes, sendo vítimas, né, da questão hormonal. E aí, para isso, a gente precisa de um estudo mais profundo, até para cuidar desta área da vida. Mas quando a gente pensa, né, em termos mais profundos sobre o assunto, nós vamos descobrir que é importante compreender os nossos neurônios. Por quê? Porque o neurônio diz respeito ao seu cérebro. Se o hormônio ele diz respeito a essa variação cíclica, né, que a gente tem como exemplo aqui duas coisas, o estrogênio e a progesterona. Já o neurônio, no sentido da palavra, na sua etimologia, vem do grego neuron, que diz respeito a um nervo. Olha para você ver. Então, a célula do sistema nervoso é responsável por transmitir impulsos elétricos, como também químicos, e é a base do seu pensamento, sua memória, seu raciocínio, tomadas de decisão e consciência. E o impacto do neurônio está sobre tudo que nós pensamos, sentimos e decidimos para a vida, vamos dizer assim, escolhas, decisões para a vida. E isso passa por essa rede neuronal. É também um meio dos neurônios, é por meio dos neurônios, né, que a palavra de Deus pode renovar a sua mente, como está lá em Romanos 12:2. Então, estou trazendo aqui origem das palavras, etimologia, definição, estou trazendo aí sobre o impacto disso na sua vida. Então, os dois primeiros aí que eu trouxe é sobre o quê? Os hormônios e os neurônios. Mas não tem como você desconectar essa relação do emocional com o intelectual, o cognitivo. Por isso que é muito bom quando você começa a compreender melhor cada uma dessas coisas. E isso é autoconhecimento, ok? E o que é demônio? Do grego daimon.
espírito, um poder sobrenatural. Eles são seres espirituais malignos que se opõem a Deus e à humanidade, influenciando pensamentos, emoções e comportamentos, buscando engano, sabe? Eles oprimem as pessoas e causam destruição na vida das pessoas. E muitas pessoas, o problema deles não é hormonal, nem o que? Neuronal. É influência diabólica. É a mentira, que também afeta a sua mente e pode influenciar negativamente o seu corpo. Então você que é cristão, talvez não tenha problema com isso, mas algumas pessoas não sabem o quanto isto está influenciando as suas vidas e às vezes de maneira silenciosa. Não é aquela manifestação, não é aquele susto que você toma quando você está numa igreja, que dá muito ibope para essa questão espiritual, e não é que eles não possam se manifestar, mas ultimamente você não vê tanto essas manifestações, porque ele tem trabalhado na vida de muita gente, sabe, por meio do visual, do auditivo, setas, né? E algumas pessoas não têm o escudo da fé, estão sendo atingidas, e elas não usam a palavra para remover os dardos que atingiram elas. Então, eu quero mostrar aqui a diferença essencial entre os três. Se o hormônio ele causa influência biológica no corpo e nas suas emoções, o neurônio já é a estrutura que processa pensamentos e dá direção às suas escolhas, ok? E o demônio é essa força espiritual externa que tenta manipular os dois anteriores para afastar você da mente de Cristo. Sim, toda mentira, toda mentira. Tem muitas pessoas crendo em mentiras. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma ilusão, uma utopia, né? Elas estão acreditando em coisas que impedem elas de transbordarem, de viverem abundantemente. E essas mentiras estão relacionadas a todas as áreas da vida. Só que nós estamos aqui e você já tem acessado muito do nosso conteúdo para você começar a identificar essas coisas. Discernimento espiritual, sensibilidade no que diz respeito ao emocional. Você tem uma vulnerabilidade porque você se expõe e precisa se expor nos lugares corretos, às pessoas corretas, para você curar-se, sabe, de muitas feridas abertas. Então vamos lá. Como que uma mulher, pensando na figura feminina, a primeira vez que eu dei essa aula foi para um grupo de mulheres. Por quê? Porque quando a gente fala de hormônio, ele está mais relacionado à mulher. Só que ela precisa compreender que ela pode ser favorecida mais pelo neurônio do que pelo hormônio. Isso tem a ver com a sua mentalidade, tem a ver também com o seu emocional. Isso tudo é questão da alma. Por isso nós precisamos ser uma geração curada, filhos maduros no entendimento, para que nós possamos tocar a próxima geração. Como é que a mulher vai ser mais favorecida pelo seu neurônio do que pelo seu hormônio? Primeiro, reconhecendo o impacto hormonal, mas não sendo escrava dele. Guarde isso, para você não dar desculpas e justificativas, coisas que você pode lidar. Eu estive falando recentemente sobre as estações da vida. É claro, muda o clima, muda a natureza, muda. Até mesmo a gente muda, né, com essas alterações climáticas, só que isso não deve determinar quem nós somos. Então, se o hormônio ele pode sim alterar o seu humor, a sua disposição e até a sua percepção da realidade, o neurônio, pela sua plasticidade cerebral, ele pode levar você a aprender e reprogramar as respostas emocionais. E eu gosto dessa linguagem, né, que muitos cristãos, principalmente, desconhecem, do cérebro, né?
essa plasticidade, essa neuróbica, você treinar a sua mente. Por exemplo, você está aqui treinando a sua mente, você está querendo conhecer mais profundamente certas realidades que muitos cristãos não estão preocupados com elas. E aí essas pessoas começam a viver vidas limitadas por não entender essas verdades. Quando nós pensamos no neurônio e na renovação da mente pela palavra, e eu tenho percebido o quanto a palavra de Deus é poderosa, é porque esse contato com ela vai criar novas conexões a partir de repetição e foco. Essa questão de repetição é didático, você é um leitor da Bíblia, você é um conhecedor da Bíblia, você não pode se afastar desse livro. Por exemplo, quando uma mulher medita na palavra de Deus, ela começa a declarar as verdades de Cristo, né? Ela começa a praticar a oração, os neurônios começam a construir, presta atenção nisso, novas redes mentais que ajudam a equilibrar respostas emocionais, mesmo em fase de variação hormonal. Muitas mulheres já descobriram isso, por isso elas sabem lidar com essas fases de maneira melhor. A palavra de Deus ela é eficaz em toda e qualquer situação. E aí, quando você tem o domínio do Espírito Santo sobre o seu corpo, é uma realidade poderosa, porque os hormônios eles são parte da criação de Deus, mas eles não podem governar a sua mente, os hormônios. Lembre-se disso. O Espírito Santo, agindo sobre os neurônios pela revelação da palavra, ele vai trazer autoridade para você discernir emoções e não ser dominado por elas. É só por meio do Espírito Santo. A prática, a coerência emocional, técnicas como respiração, oração contemplativa, gratidão ativam os neurônios que equilibram o sistema nervoso. E eu não estou ignorando essa necessidade, principalmente das mulheres. Mas, a partir desse entendimento, você começa a reduzir a intensidade das reações hormonais, fechando brecha também para ataques espirituais. Eu tenho falado que Deus é perfeito. Deus é bom, justo e fiel. Esse Deus que você serve. Aí você vai estar totalmente desconectado do espiritual e não aproveitar essa capacidade de renovar a sua mente para justificar e dar desculpas, viver como vítima ou numa carência por não saber quem Deus é, por não saber quem você é em Deus, o que você pode em Deus. Não. Deus fez a mulher assim. Ele te ama. Você é especial. Mas você pode ter dado uma brecha espiritual por causa de uma variação hormonal. Então treine o neuronal. Preste atenção, a mente de Cristo deve ser o filtro. O hormônio pode gerar instabilidade? Sim. Mas o neurônio alimentado pela mente de Cristo vai gerar a estabilidade que você precisa. E aí o demônio pode tentar usar o seu desequilíbrio emocional, mas a sua mente renovada discerne e resiste. Essa aula é muito importante. Se você começar a compreender isso, estudar a respeito e se dedicar a isso, você vai para outros níveis. Então vamos lá para uma frase assim, que se você puder anotar, anote essa frase. E nós vamos mergulhar um pouquinho mais. Anote essa frase. Os hormônios, eles influenciam, os demônios oprimem, mas os neurônios renovados pela palavra de Deus é que determinam quem governa. Ou é a sua carne, ou é Cristo. Quer que eu repita isso? Hormônios têm influência sim, não negamos, mas quem oprime são os demônios.
Mas os neurônios, eles precisam ser renovados pela palavra de Deus, para que você não ceda à carnalidade, abrindo uma brecha espiritual de malignidade na sua vida. Cristo deve governar. Então, vejamos. A mente de Cristo deve estar acima das influências emocionais. Todos nós já sabemos que a nossa mente ela é o campo de batalha da vida cristã. E sabe, esses 3 elementos que eu citei anteriormente influenciam nossos pensamentos e emoções, quer seja os hormônios por meio da influência biológica, os neurônios por meio da estrutura de pensamentos e os demônios por meio da força espiritual do engano. Só que 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Falando dos demônios, é bom você, sabe, pedir a Deus esse discernimento. Existe a possessão, existe a opressão, que são 2 coisas diferentes. Tem pessoas que estão oprimidas, tem pessoas que estão possessas. Né? A gente fala, existem pessoas que não manifestam o que elas carregam por dentro. Mas o que você carrega por dentro está determinando o que está acontecendo pelo lado de fora na sua vida. Nós temos a mente de Cristo. Quando a gente pensa na questão hormonal, o Salmo 139:13, ele nos esclarece que Deus nos formou, Ele formou o nosso interior, foi Ele que nos teceu no ventre da nossa mãe. E é importante você conhecer, né, essa questão da sua origem, né? 50% do seu pai, 50% da sua mãe, aí está você. Mas Deus criou os hormônios como o quê? Reguladores do corpo. Ele sabe que você precisa deles. Mas eles podem afetar, sim, o seu humor, a sua disposição e as suas emoções. Principalmente aí as mulheres no ciclo menstrual sabem do que eu estou falando, quer no ciclo menstrual, na gravidez, na menopausa. Pode haver variação hormonal, sim. Mas aí vem o seu entendimento, essa capacidade sua de decisão, sabe? Por isso Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu nem estou citando o restante do versículo, mas eu me animo com esse versículo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para você experimentar isso na sua vida. Então, os seus neurônios é que são responsáveis por você pensar, aprender e decidir. E uma mente renovada pela palavra, ela vai criar novas conexões, que é o que a gente chama de neuroplasticidade. Só que aí não é apenas neuróbica, né, o treinar do cérebro, mas é algo também espiritual e prático. Você começa a ter hábitos novos, gerados por repetição, oração, gratidão, versículos, palavra. Isso vai mudando a sua mentalidade. E é aqui que eu vejo que muitas pessoas elas têm acesso à Bíblia, mas elas têm um conhecimento, algumas já leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, só que elas ainda não obtiveram a iluminação daquilo que está revelado nas Escrituras para que elas vivam uma vida plena e abundante. Em alguns casos, elas nunca foram ensinadas sobre isso. Agora, peça a Deus discernimento para que a influência espiritual não encontre brechas em você. 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então o diabo não está brincando de ser diabo. O demônio, na verdade, ele age explorando vulnerabilidades emocionais, como raiva, tristeza, ansiedade. É por
por isso que eu costumo dizer que a sua alma ela tem que ser conquistada. A sua alma tem que ser conquistada. Ela tem que ser governada. Porque senão aquilo que você chama aquilo que você chama de problema externo, quer sejam pessoas ou circunstâncias, vai acabar te destruindo e você não vai viver essa plenitude que Deus tem para você. Então o inimigo da nossa alma, ele existe, não tem como nós negarmos isso. Ele aproveita dessa fragilidade, quer seja hormonal ou quer seja essa fraqueza mental para gerar engano, opressão e pecado. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Mas nessa aula, por que eu trabalho, gente, sobre essa questão de bloqueios, travas, quebraduras emocionais, feridas abertas? Por que eu trabalho? Porque a história da vida de muitas mulheres é o que você viu, é o que você ouviu, é o que você sentiu no seu próprio corpo. E você agora reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e não entende por que algumas coisas ainda estão totalmente desorganizadas na sua vida. Nós temos que entender essas coisas com mais profundidade. Qual é o exemplo prático aqui que eu quero dar para você? Quando uma mulher, por exemplo, em momento de instabilidade hormonal, ela dá espaço para certos sentimentos de rejeição, de ressentimento, o inimigo pode lançar uma mentira para aprofundar a dor dessa mulher. Meu Deus, que loucura! Mas é a realidade. Então, como ser favorecida mais pelo seu neurônio do que pelo seu hormônio? Eu vou dar aqui algumas instruções para vocês. Guarde, anote, volte nesses versículos. Sabe? Primeiro, reconhecer sem se submeter. A primeira coisa, ok. 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então o governo não pode ser hormonal. Não pode, ainda que haja uma influência. Você não se deixa ser dominado. Segunda maneira, renovando a mente pela palavra. João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E hoje pela manhã eu estava assim absorto nessa ideia da palavra de Deus, como ela é poderosa e pode mudar a vida de uma pessoa, só que muitas pessoas não compreendem o que nela está escrito. E o Espírito Santo pode iluminar isso na sua mente, e você pode participar de estudos, treinamentos, discipulado, não sei, conferências, congressos, mas não é só para um momento, é para a vida toda. Ler, meditar, declarar versículos vai criar novas redes neurais. Verbalizar, sabe? Terceiro, submeta-se ao Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne. Essa concupiscência, esses desejos desenfreados que nascem, sabe? Essa anomalia do desejo. Esse desejo que não é o desejo de Deus para a sua vida. Andai no Espírito e jamais. O Espírito Santo, ele gera esse alinhamento emocional acima da biologia e contra a ação demoníaca. Quem é o diabo? Outra forma é você praticar a disciplina espiritual diária, que é oração, jejum, louvor, contemplação, porque isso ativa esses neurônios ligados ao que? A paz e a confiança. Por isso Filipenses 4, do 6 ao 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe? E lá no final, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Olha, a ansiedade tem sido conhecida como o mal do século. Ela mata mais do que armas de guerra. Sim, mais do que a fome. As pessoas estão morrendo, fora os mortos-vivos, né? As pessoas existem, mas não vivem. Espiritualmente estão mortas, porque não têm essa disciplina.
Use a sua mente como um filtro. 2 Coríntios 10:5 fala que você deve levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Por isso que eu disse desde o início, e você precisa, sondar seus pensamentos e seus sentimentos, porque nem todo pensamento é verdade. Só que um neurônio treinado na palavra, ele vai rejeitar a mentira do demônio e vai dominar os impulsos do hormônio. Porque tem muita coisa boa na questão hormonal, ok? Só que elas precisam ser identificadas. Nem falta, nem excesso. Daí existe um estudo, à parte sobre essa questão de reposição, de você fazer um exame de como você está internamente. E eu quero fechar aqui, nós estamos chegando ao término, eu vou fazer uma oração aqui no final, com aplicação prática, principalmente para as mulheres, tá bom? Se você está aqui, por enquanto eu acredito que nessa plataforma só tem mulheres, eu quero saber se vocês mulheres vai trazer um homem corajoso, para tomar conhecimento de certas verdades aqui, para eles também se posicionarem. Porque se a necessidade deles não é tanto questão hormonal, já é a testosterona, e a mulher também precisa, mais uma quantidade menor, o conhecimento do neuronal e do espiritual, eles precisam ter também para viverem como homens saudáveis. Não só fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. E as mulheres vão agradecer por isso. Então, primeiro, tenha um diário da sua mente. Comece a anotar pensamentos e emoções em momentos de instabilidade. E você vai perguntar, isso é hormônio, neurônio ou demônio? Diário da mente. Declarações diárias. Escolha versículos que afirmem a sua identidade em Cristo. Como aqui Efésios 1, do 3 ao 6, 2 Timóteo 1, 7. Estou dando 2 versículos, mas você pode buscar novos outros versículos. Porque no Espírito não há diferença entre homem e mulher. Depois eu posso dar uma aula específica a respeito disso. A diferença do homem e da mulher está apenas na anatomia, na fisiologia, É claro que a fisionomia também é afetada, e na mentalidade. Alguns relacionamentos não dão certo porque a mulher quer que o homem pense como ela, e ele não vai pensar. E o homem quer que a mulher pense como ele, e ela não vai pensar. E quando você começa a se conhecer, que eu chamo de autoconhecimento, você vai assumir o seu lugar e não vai querer exigir algo que é impossível para uma mulher, e a mulher não vai querer exigir algo do homem que é impossível para ele. Cada um vai fluir. Por isso que Deus é maravilhoso. A unidade se dá na diversidade. O problema é quando você não conhece, vamos dizer assim, um manual. Quando você não conhece lá, aquelas letras miúdas lá do remédio, da bula do remédio lá, você não conhece tudo. Você está aqui porque você quer conhecer mais profundamente para viver uma vida mais intensamente, mais vibrante, uma vida mais feliz, porque é abundância e plenitude. Terceira aqui, aplicação, respiração e oração. Em momentos de oscilação emocional, respira profundamente, ore. Isso reequilibra o corpo e ativa os neurônios da calma. Eu vou falar algo aqui que você precisa compreender. A oração, ela é importante, mas a declaração, se você declarar, eu não estou tirando o valor da oração, mas algumas coisas que você não declara, elas não se tornam realidade. Deus é maravilhoso demais. Então conecte aí a oração às declarações diárias. Crie uma comunidade. Busque aconselhamento, discipulado em momentos de vulnerabilidade, pois o inimigo ele age no isolamento. É claro que existem as fases da mulher que ela precisa de descanso, ok?
E eu quero concluir essa aula. Falando o seguinte para vocês. Depois, essa vai ser uma aula que vai estar aqui na plataforma, mas eu vou deixar ela em não listado, na verdade lá no YouTube, para quem quiser compartilhar essa aula com alguém, tá bom? Eu vou deixar essa aula lá. E só quem tiver o link da aula e desejar o link, eu vou mandar para você o link para essa pessoa ter acesso. Não é a plataforma, é a aula no YouTube. Mas eu quero concluir aqui. Os hormônios, eles fazem parte da criação de Deus, mas eles não podem governar. Grave isso. Os hormônios fazem parte, eles não podem governar. Os neurônios são estrutura da mente e podem ser renovados pela palavra. Guarde isso que eu estou te falando. E os demônios, eles são derrotados quando eles não encontram espaço na mente renovada. Na verdade, eles já foram derrotados. O problema é quando a mente está, sabe, sem escudo, vamos dizer assim, ou sem capacete, né? A Bíblia fala em Efésios 6, a partir do 10, revestidos do Senhor e da força do seu poder. Sua mente tem que estar protegida. Os dardos, todos os dardos do inimigo são apagados. Porque, sabe, a mulher que governa os seus neurônios pela mente de Cristo, ela vence esses hormônios e cala a voz dos demônios. Se você sente que você precisa alinhar a sua vida emocional, essa aula está te ajudando muito. E fortalecer também o seu espiritual. Eu costumo dizer que o espírito está pronto. Na verdade, ele está pronto. Às vezes não é sobre fortalecer-se espiritualmente, né? Mas é sobre você se posicionar. Você realmente ser intencional no que diz respeito àquilo que você já entendeu. Então, sabe, é a sua alma que está precisando de cura. E você precisa buscar ajuda com quem realmente já treinou. Deus me deu a graça de me especializar em comportamento humano. Tenho estudado isso por anos, para tirar as pessoas de certos lugares de limitações, quer seja da mente, quer seja do corpo. Então, jogue fora o lixo emocional, é o que eu tenho dito. E se precisar de uma reposição hormonal, faça, isso vai ajudar muito. Mas o autocuidado já é o início para tudo isso acontecer. Tá bom? Eu quero orar com vocês. Eu quero que você feche os seus olhos aí. Sabe, a gente sempre tem estado aqui, transbordando. Mas eu quero pedir pela sua vida. E se você sentir, enquanto eu estiver orando, alguma influência espiritual, você está precisando de libertação. É cura emocional. Porque quando eu falo do espiritual estar pronto, eu estou falando do espiritual em Deus. Ele já está pronto. Porque tem um governo. Como está a sua vida? Eu quero orar. E talvez você está assistindo essa aula justamente naquela fase hormonal mais difícil. Mas você já está pronto para aplicar alguns princípios. Isso não vai mais te limitar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por essa oportunidade e privilégio de conhecer essas diferenças, as implicações disso, as maneiras de mudar essa realidade, os treinamentos práticos. Pai, somos feitos conforme a tua imagem e semelhança. Teu Espírito Santo habita em nós. Mas eu quero repreender toda a força espiritual que tem destruído a vida de mulheres. E toda crença errada a respeito de quem elas são. Por causa do cérebro afetado
por experiências, mentiras, dores, rejeições, abandonos e tantas outras coisas mais. O Senhor nos criou para a plenitude. E nós cremos que as próximas decisões e escolhas serão acertadas, serão direcionadas pelo Teu Espírito. Fará com que o Teu nome seja glorificado, não apenas nós seremos beneficiados, mas vidas também serão transformadas através das nossas vidas, para o louvor da Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.